Olá, eu sou o João. Seja bem-vindo ao canal Downloop. E hoje eu vou estar dando prosseguimento com você com os vídeos de criação de efeitos sonoros do projeto Fuja das Cobras. E nesse primeiro efeito sonoro que a gente vai estar trabalhando, que vai ser o som da morte, ou da morte relacionada com as cobras, antes de dar play, antes de qualquer coisa, eu quero mostrar para você que é possível de um som que muitas vezes não tem nada a ver com o que vai ser o som final, como a gente consegue transformar esse som e caracterizar para um fim que a gente quer. Eu estou trabalhando também com a premissa que esse projeto não é meu, ou seja, vamos supor que um outro fulaninho me entregou esse projeto e fale, sonorize esse som da maneira que você quiser. Ou seja, eu tenho liberdade criativa e de estética para fazer aqui. A gente não vai entrar muito sobre toda essa questão de estética, porque uma pessoa pode fazer de um jeito, ela pode fazer um jeito mais retrô, ela pode fazer de um jeito mais dark, de um jeito mais light. Então a gente está trabalhando que eu tenho um pouco da liberdade estética desse trabalho dessa pessoa para eu poder fazer a sonorização. Beleza? Pode sempre haver variações na questão da estética, mas isso varia muito de jogo e de quem está desenvolvendo, quem está fazendo, e da liberdade que você tem. Eu estou trabalhando que eu tenho um pouco a liberdade estética, talvez do jeitinho final que ela vai ficar, da corzinha que ela vai ter esse som. Tranquilo? E lembrando, todos os plugins que eu estou utilizando, desta vez não estou utilizando como nos outros clipes, plugins do Reaper. Mas todos os plugins são gratuitos e eles estarão no link de todos os vídeos aqui dessa série. O link para você poder baixar esse plugin e você mesmo utilizar. São plugins muito bons, gratuitos, que na minha opinião alguns deles nem precisavam ser gratuitos, eles podiam ser pagos. Então você também vai ganhar uma seletiva de algumas ferramentas para você utilizar e fazer o design dos seus sons. Beleza? Então, vamos dar uma olhada nesse som inicial da morte. Eu vou dar play algumas vezes para você aqui. Eu sei que muita gente pode estar ouvindo esse som e falando que a gente não consegue encaixar esse som no jogo. Porque esse som nada mais é do que uma faca batendo num pedaço de madeira. Uma faca bem afiada, né? Coisa daquelas faconas. Batendo num pedaço de madeira. E para quem viu Fugir das Cobras, e a gente olha aqui, não faz muito sentido, né? A gente pensar um som desse dentro desse jogo aqui. Então como que a gente vai trabalhar esse som aqui? Essa é a grande pergunta e é por isso que a gente vai trabalhar nele e mostrar pra você que a gente consegue transformar um som desse dentro daquele jogo ali. Então a primeira coisa que eu vou fazer, uma coisa que eu gosto de fazer muito, é equalizar. Mas eu já vou equalizar usando uma outra ferramenta, que é aplicando o reverb junto. Então a gente vai usar esse conjuntinho de equalização junto com o reverb. E a gente vai estar usando uma ferramenta que você vai poder usar também, que é o Platone Studio Flex Reverb. Ele é totalmente gratuito, você pode ir lá no site baixar, ele vai estar aí os links para você baixar, que é um reverb de plate, né? Esses reverbs de placa que você tem em algoritmo. E só de colocar ele aqui, vamos dar um play. A gente já vê que ele muda bastante o som, mas ainda está bem longe daquele que a gente pode fazer com ele. Vou dar um play mais uma vez. E uma coisa que eu vou fazer, a primeira coisinha que eu vou fazer é aumentar um pouquinho o tamanho dessa sala, que a gente pode mudar nesse knob aqui chamado Size. Então, vamos mudar um pouquinho aqui. Você nota que de 50 para 65 a gente aumenta o tempo que esse tempo reverbera, né? A reverberação de uma sala, né? A gente consegue aumentar. Eu vou deixar o width
esse knob do width, é o que a gente consegue mudar o tamanho do estéreo, né, do campo estéreo do nosso som. Se eu deixar ele totalmente em zero, ele fica mais próximo do centro, e se eu aumento aqui por 70, que é mais ou menos, esse som aumenta junto aqui também, né? Então ele fica um pouquinho mais estéreo junto. Vamos deixar no 70 por enquanto. Mas o que eu quero mexer bastante, isso é uma coisa que a gente tem que notar quando a gente mexe com nesse equalizador aqui, até do próprio reverb, é que eu tenho uma preocupação dentro desse jogo, que ele é um jogo que é para ser tecnicamente um jogo mobile. Quando a gente trabalha com um jogo mobile, a gente trabalha com um limite de frequência mais limitado. Ou seja, se eu deixar essa equalização passar todo esse grave aqui, tá vendo? Tudo do 20 até, na verdade, tem até coisa do 10, frequência 10, que a gente nem ouve. Se eu deixar tudo isso daqui passar, eu não vou ouvir isso dentro de um celularzinho, que a maioria das pessoas vai estar ouvindo sem um fone, na maioria das vezes. Então, se eu deixo tudo isso daqui passar, eu acabo sujando o som e até ocupando coisa que podia ser evitada. Então, como eu estou pensando, fazendo uma decisão, que o meu jogo vai ser, na maioria das vezes, tocado em um celular sem fone, eu optei por limpar essas frequências até 200. Que é geralmente ali onde começa a maioria dos celulares começar a ter um range ali, um alcance ali de frequências audíveis, né? Pelo celular. Então a gente já, limpa bastante o som. Se você estiver ouvindo de fone, você consegue perceber essa limpeza dos graves que a gente faz. E tem uma outra coisa. Eu quero fechar ainda mais esse som e tirar bastante, e eu digo bastante, dos agudos. Porque eu também quero que seja um som de morte. Eu não quero que esteja... Não é que é proibido, mas é uma questão estética minha. Lembrando, eu posso fazer um pouco isso porque eu tenho um pouco essa liberdade estética. E eu quero que ele seja algo que ele seja um pouco mais sem brilho. Ou seja, se eu der um play aqui, eu já tirei bastante esse som de agudos. Algumas pessoas podem colocar e ver que falar, não, mas é um jogo um pouco mais com uma temática, um pouquinho mais infantil, talvez possa ter. E a gente pode falar que funciona. No meu caso, eu quero testar um pouquinho, com os 3.000 aqui mais ou menos. E deixar ele um pouquinho com esse som um pouquinho mais dark, vamos dizer assim. Mas eu também posso trabalhar com ele um pouco mais aberto. Dá pra gente até trabalhar com o meio termo. Entre 10.000, 3.000, 6.000. Que é um pouquinho no caminho ali que a gente tá. Vamos deixar desse jeito. As outras funções que temos aqui é o pré-delay, ou seja, esse delayzinho antes da reverberação acontecer. Vocês notem que se eu deixar ele aqui, por exemplo, no 15, ele acontece quase junto ao som. E se eu aumentar para, por exemplo, 60, tem um delay bem grande aqui, né? Aqui ele funciona, né, como esse 60, esse valor não é um valor em milissegundos, ele é um valor em proporção, né? Então é a porcentagem dele. Vamos trabalhar com 20 aqui. Acho que tá bom, 20. E o dampening, eu fui até procurar um pouco, porque às vezes a gente acaba esquecendo um pouco os termos. Mas o dampening nada mais é que um filtro que a gente tem das frequências mais agudas daqui do reverb que estamos utilizando. Reverb nada mais é, lembrando que um simulador de sala. No caso, a gente usa como se fosse aqueles reverbs de placa que eu utilizava bastante na época de 60, 70, né, que a gente utilizava.
Se eu colocar ele pro 100, ele simplesmente filtra o meu reverb inteiro, praticamente. E se eu deixar ele no valor, por exemplo, 25, 23, ele já não filtra tanto. Eu vou deixar ele no 30 aqui, eu não quero que ele filtre tanto, até mais que eu abri um pouco mais do que já ia fazer. As frequências, eu quero que ele deixe um pouco ali, deixe ele só filtrar um pouco aquela parte, ajuda a filtrar aquela parte ali que eu tenho. Eu acho que tá bom esse valor. Aqui no frequência aqui e ganho, são algumas que a gente não precisa muito mexer agora. Frequência basicamente, você pode ver que quando eu mexo aqui na bolinha, ó, quando eu mexo na bolinha a frequência muda. Então eu posso mudar tanto aqui, vou botar 6.000, 10.000, coisa assim, e fechar. Ou eu posso mexer aqui no gráfico. O que é basicamente essa angulaçãozinha desse gráfico. Então se eu mexer o que aqui, por exemplo, desse ponto, aqui na região dos 6.000 ele vai estar dando esse ganho da frequência. Vocês notam aqui que dá um brilho a mais. Vamos até mexer um pouquinho, deixar um pouco de brilho. Eu acho que assim tá bom. Ele deu um brilhozinho a mais, deixa um pouquinho mais da estética do jogo e acho que tá bom. O ganho é basicamente, seria o nosso ganho de volume, mas por enquanto a gente não vai mexer nele. E a gente tem o dry e o wet. Nos vídeos anteriores eu expliquei o que é o dry e o wet na maioria dos plugins, eu falei que ele ia se repetir bastante. Dry basicamente é o nosso som seco, então vamos tirar aqui o wet e colocar o dry. Você vê que eu não tenho mais reverb agora. É só aquele som que eu tinha. E se eu tirar o dry completamente e colocar o wet, eu só tenho aquele reverb de placa que eu tinha, que eu estou sintetizando ele agora. Mas não é essa a minha completa escolha que eu quero. Eu quero ter um pouquinho desse impacto ali. Eu quero ainda que seja um som bem molhado nesse quesito. Quero que ele tenha toda essa parte. E eu vou deixar uns 5% do dry. Até um pouco menos do wet. E um pouquinho mais do dry. Fazer até um pouco menos. Porque eu quero somente esse bipzinho, esse sonzinho batendo. Eu quero ouvir que ele seja audível. E a gente tenha esse restante aqui do som. Só da gente mexer no reverb, a gente já transforma esse som em basicamente uma coisa totalmente diferente. Já daria para usar tecnicamente, mas tem um outro plugin que, lembrando, todos esses plugins são gratuitos, estarão aí embaixo para você poder fazer o download. Tem um pluginzinho chamado Deja Vu da Cymatics. Vamos colocar ele aqui, que ele é um pitch shift. Ou seja, ele vai mudar o pitch do nosso som. Só de deixar ele assim, eu vou dar um play para você ver. Você já nota que ele jogou o nosso som já com um pitch bem mais grave, que ele muda o pitch dele, ele muda a frequência desse som para transformar ele e fazer um design diferente nesse som. Mas você nota que ele está muito longo, ele está demorando, ele está com delay, assim. E eu quero que ele se transforme, ele se misture junto com aquele som. Então por isso, eu vou estar mexendo primeiramente nessa partezinha de cima. E transformando ele nesse 1/16 em um intervalo um pouco mais rápido. Já é a primeira mudança que a gente faz aqui. Eu quero que seja um intervalo um pouco mais rápido. Nota que agora ele já começa quase junto com o reverb, ele quase junto com aquele som.
E agora ele já começa a se caracterizar, na minha opinião, como um som de morte, aquele som mais fechado, que ele fala assim, deu ruim, morreu, vai ter que começar a fase de novo, né? Pra mim, a frequência grave, ela tem um poder junto sobre isso. No fade in e no fade out, eu vou deixar com uma barra, pra ele deixar um pouquinho mais suave. Para depois, né? Depois do design do som. Basicamente eles funcionam com fade in e fade out normal. A gente tem um mix knob aqui, que é basicamente como se fosse um dry e wet, só que em um botão só. Então se eu tirar aqui, tô, por exemplo, 3%, a gente tem lá aquele som, o som normal que a gente tinha. Se eu colocar 100%, a gente tem exatamente todo, assim, 100% o som alterado que a gente está fazendo. No smooth aqui, eu vou colocar um pouquinho do smooth, que o que ele faz? Ele tira esses cliques e esses pops que a gente pode ter por conta da mudança do shift. Ou seja, a gente está processando esse sinal e a gente pode ter uns cliquezinhos e pops que esse processamento pode trazer. Esse mod 1x, 1,5, 4x, ele vai mudar no quanto ele vai estar processando esse som. Então se eu deixar 4x, ele processa muito, ele deixa esse som bem diferente, bem mais grave, mais para baixo. Se eu trabalhar nesse 1.5x, ele já vai mexer um pouco menos, ele vai deixar um pouco menos lento esse som. Eu achei que no 2x ficou bom. Ficou bem o que eu queria, mais ou menos. E aqui, nesse som, né, nesta partezinha de baixo, low cut e o high cut, a gente pode cortar as frequências do som que a gente está modificando. Ou seja, se eu pegar o high cut aqui, vamos supor, e colocar ele em 6.000, você nota que agora tem uma sibilância ali no fundo de um pequeno agudo que tem ali. Ou seja, esse agudo que está vindo é aquele som que a gente ainda não processou e ele está passando agora. A gente não está processando mais essa parte. Se eu trazer ele pro 2, olha só, eu já tenho agora aquele som que eu tinha processado, né, com o déjà vu. E agora eu também posso trazer um pouco, às vezes, putz, eu quero que ele venha um pouco daquele agudo ali de volta. E por que eu tô mexendo nessa parte do agudo? Lembra que é um jogo de cobra? Eu quero trazer esse agudo para que ele me lembre um pouquinho uma cobra. E você vê que é uma sibilância que faz... traz ali junto com você. E agora a gente precisa achar um sweet spot, né? Um lugarzinho ali. Um lugarzinho ali que os agudos ficam bons. Eles lembram da melhor forma essa cobrinha. Geralmente, quanto mais agudo a gente for, melhor fica, né? Mas a gente também tem que lembrar do som que a gente tá modificando. Vamos tentar uns 3.500. Eu acho que tá ficando bom. Se eu tirar um pouquinho mais, talvez um 3.200. Eu acho que eu atingi o que eu queria. E nesse vídeo, eu quis provar um ponto. Que mesmo quando a gente não tem o som que a gente quer, quando a gente não tem exatamente o mesmo sonzinho, com a gravação do que a gente quer, né? O mundo não está ideal, a gente consegue transformar o som de uma maneira que a gente pode utilizar isso e fazer isso ser ao menos coerente e de uma maneira criativa também. Eu consigo utilizar, e lembrando, eu estou tendo aqui um aval de que eu tenho a minha liberdade criativa. Eu acredito que mesmo num jogo mobile, que até possa parecer um pouco infantil, esse som pode acontecer, né? Então essa é a minha liberdade criativa que eu tenho. Ele tem um som de morte que é um pouquinho mais assim, né? Que ele não é tão infantil às vezes.
Então eu estou trabalhando com isso. Mas eu queria te provar esse ponto de mostrar que mesmo com um som que não tem nada a ver, e eu vou até habilitar aqui, que não tem nada a ver com o que a gente está trabalhando, que a gente também pode fazer um negócio totalmente diferente, né? Tipo assim. Então, eu espero que você tenha conhecido um pouco mais dessas ferramentas. Nos próximos vídeos a gente vai continuar utilizando essas ferramentas e algumas outras que você vai poder adicionar ao seu arsenal aí de ferramentas, plugins, VSTs gratuitos que você vai poder utilizar nos seus trabalhos, nos seus projetos. E nos próximos vídeos vamos dar seguimento aos outros efeitos sonoros desse projeto. Eu sou o João, espero você no próximo vídeo.